Amém. Glória a Deus. Amados, essa palavra, ela é muito importante, o conteúdo do texto que nós acabamos de ler. Traz algumas referências aqui acerca do rei Jeoás e do profeta Eliseu. Nós, naturalmente, temos algumas referências acerca do profeta Eliseu, mais conhecido, né? O rei Jeoás também, muitos que são amantes da palavra de Deus e gostam de estudar a Bíblia, nós temos algumas referências também deste homem aqui. É interessante que o texto traz uma narrativa nos chamando a atenção alguns detalhes. O texto inicia dizendo, no versículo 14, e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. É interessante que a Bíblia diz que Eliseu estava muito doente. Ele já era idoso, bastante idoso, e não somente isso, ele também estava muito doente, de fato que aquela enfermidade no profeta levou à morte. Amém? E a Bíblia diz que o rei Jeoás desceu até Eliseu, foi até a casa do profeta, né? Não há registro de que esse monarca, o rei Jeoás, buscasse ao Senhor. Não há registro bíblico de que este homem buscava a Deus, até porque ele era rei do reino do norte, né? Tinha como capital a cidade de Samaria, né? Mas o texto diz que ele vai até Eliseu, aonde a casa de Eliseu, não sei se é a casa de Eliseu, onde ele estava, né? Acamado, o profeta estava ali, idoso e acamado, prestes à morte, à beira da morte, né? E de repente esse homem vai até o profeta Eliseu. Como o texto não revela que este homem buscava ao Senhor, mas o texto diz que os sírios haviam cercado a cidade de Samaria. Os sírios estavam trazendo grande pavor para aquela cidade, porque observe que os sírios eram um povo muito cruel, e por ser um povo muito cruel, eles estavam provocando um grande pavor, um terror ao redor da cidade de Samaria. E a Bíblia diz que o rei Jeoás foi até o profeta. Como o texto não revela que ele buscava ao Senhor, mas observe que quando ele fica sabendo que Eliseu estava doente, eu imagino que alguém disse para ele que o profeta estava doente e é como que eu só acredito vendo. Então ele vai até o profeta Eliseu, porque não era qualquer pessoa que ele estava falando. O profeta Eliseu era uma grande referência para Israel. Uma grande referência para Israel. Então, de fato, o rei, ele se disponibiliza a buscar uma palavra da parte de Deus, buscar uma orientação da parte de Deus através do profeta Eliseu, que era a grande referência naqueles dias. Desde o profeta Elias, o profeta Eliseu, sucessor de Elias, foi a grande referência de Israel. E o rei agora começa a buscar ao Senhor. Por certo que, sendo eles encurralados pelos sírios, né, apavorados era um dia de grandes aflições que eles estavam vivendo. E é muito comum quando as pessoas estão vivendo muitas aflições e buscar a Deus, porque está vivendo grandes aflições. Eu espero em Deus que o Senhor possa encontrar em mim e em você que me ouve, né, um coração quebrantado a ponto de não precisar, para buscarmos a Deus, estarmos em um estado de muita aflição, mas que possa fluir dos nossos corações o desejo, a vontade de poder buscar a Deus, de adorar ao nome do Senhor Jesus, porque esse rei aqui, fato é que ele só foi em busca de Deus
porque ele estava vivendo muita aflição com relação ao cerco que a Síria havia provocado ali ao redor da cidade de Samaria. Então, estando em grande aflição, o cerco durou anos. A gente sabe, a narrativa bíblica, ela informa que o cerco durou anos, cerca de 3 anos aí, cercada a cidade. E eles vivendo em grandes aflições. Os sírios foram minando aos poucos a cidade de Samaria, né? Mas a Bíblia diz que este homem resolve ir buscar a Deus, né? Eu quero que você faça uma análise na sua vida. Será que Deus precisa primeiro minar as circunstâncias ao seu redor, minar as possibilidades que Ele tem dado para nós, para que possamos se voltar para Deus e buscar ao Senhor? Porque às vezes as circunstâncias precisam nos levar a ponto de nos fazer gemer, para que possamos buscar ao Senhor. Então esse rei aqui estava vivendo esses dias de grandes aflições, então somente ele vai em busca vai em busca de Deus através do seu porta-voz, né? Obviamente que naqueles dias Deus usava os profetas para poder falar ao povo. E aí nós observamos aqui que o rei, quando ele chega na casa do profeta Eliseu, ele tem um grande impacto. E o versículo de número 14, ele revela que o rei teme a sua derrota pelos sírios. O texto diz assim: quando Eliseu estava sofrendo de enfermidade da qual viria a morrer, Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. Agora imagine o impacto que não foi quando aquele homem chega à casa do profeta Eliseu. Como o profeta Eliseu era uma grande referência, então aquele rei, ele vai até o profeta, mas ele tinha notícias, ele tinha referência de ir à casa daquele homem. Ele não estava indo na casa de qualquer pessoa, ele estava indo na casa de um homem que havia abrido o rio Jordão com a capa de Elias e caminhou e passou, atravessou o rio Jordão a seco. E não era uma pessoa normal. Ele estava indo visitar um homem que havia curado as águas de Jericó e a terra estéril de Jericó com um punhado de sal. Ele estava indo na casa de um homem que havia ressuscitado o filho da viúva, da mulher de Naim. Ele estava indo na casa de um homem que fez o ferro de um machado flutuar depois que caiu no rio. Ele estava indo atrás de um homem que amaldiçoou o seu servo Geazi com lepra, porque o servo dele, Geazi, havia extorquido Naamã quando Naamã procurou Eliseu. Ele estava indo atrás de um homem que havia curado o oficial Naamã de lepra, quando ordenou que ele fosse mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Ele estava indo atrás de um homem que havia tirado o veneno da panela com apenas um punhado de farinha. E ninguém morreu, porque Eliseu colocou um punhado de farinha em nome do Senhor e determinou que aquela panela não mais tivesse veneno. Ele estava indo atrás de um homem que havia tomado 20 pães e multiplicou aqueles pães que alimentou 100 homens. Ele estava indo atrás de um homem que havia curado a lepra de Naamã. Ele estava indo atrás de um homem que havia multiplicado o azeite da viúva até encher vários vasos de azeite, a ponto de acabar os vasos daquela região. Então Eliseu não era qualquer pessoa que aquele rei estava indo visitar. Era um grande profeta, uma grande referência. Agora imagine o impacto. De repente esse homem sai do seu palácio com todas essas referências em pauta. Ele diz assim: não, eu irei aonde esse homem está, porque eu quero ouvir deste homem uma direção de Deus, alguma coisa este homem vai fazer, Deus vai fazer através desse homem. E de repente ele chega na casa de Eliseu e encontra lá um homem idoso, doente, jogado numa cama, acamado, totalmente enfermo, à beira da morte. É interessante essa cena aqui. Eu vou conjecturar para você entender. Quando o rei entra na casa em que Eliseu estava, ele encontra o profeta acamado, jogado ali sobre uma cama, doente, velho, bastante idoso e doente.
à beira da morte. Aquele homem é impactado com aquela cena. O texto revela que o rei ali, naquele momento, ele teme a derrota pelos assírios, porque ele foi até a casa do Eliseu com a esperança de alguma coisa para que ele voltasse com uma mensagem, uma profecia, né? Algo impactante para a vida dele. Mas de repente ele chega lá e é impactado porque o homem de Deus estava totalmente enfermo. Às vezes nós, e aquele rei ali, o texto diz que o rei desaba. Ele desaba diante de Eliseu ali, ele começa a chorar, ele entra em prantos, ele começa a chorar. E por que ele estava chorando? Porque ele estava com pena de Eliseu? Não, era porque as esperanças dele havia caído por terra. Toda a sua expectativa daquele homem poderoso, aquele homem cheio de unção, aquele homem com grandes referências de grande poder e maravilhas e sinais e maravilhas que Eliseu fazia, o que Deus fazia através de Eliseu, agora diante dos seus olhos está um homem doente, velho e doente. É tão interessante aqui que esse rei é impactado pela cena que está diante dos seus olhos. Ele ali deságua, ele começa a chorar, entra no desespero, porque agora ele começa a ver que não havia mais esperança, aleluia, não havia mais esperança para eles vencer os sírios. É interessante que o rei, no versículo 14, a parte B do versículo, ele, apesar de não ser um homem que tinha referências de que buscava o Senhor, ele demonstra aqui uma dependência de Deus no versículo 14, a parte B, ele diz assim, chorou diante dele e disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa foi a mesma expressão que o profeta usou quando o profeta Elias foi elevado ao céu. Você lembra? Quando o profeta Elias foi elevado aos céus, a Bíblia diz que Eliseu usou essa mesma expressão, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Essa expressão indica um reconhecimento do ministério do profeta, o qual o profeta exercia diante de Deus. Então o rei aqui, ele demonstra que sem um representante de Deus, ele iria perder a guerra contra o sírio. Então o rei desaba, desmontando ou demonstrando a sua dependência e a sua expectativa que havia agora sido frustrada. Então, apesar dele não ter referência de buscar ao Senhor, neste momento aqui, ele se coloca, ele se lança, ele tem Eliseu como a referência de que Deus poderia fazer alguma coisa. Deus é incrível, irmãos. Às vezes nós imaginamos que Deus vai rejeitar alguém porque aquela pessoa nunca quis saber de Deus. E de repente Deus nos surpreende de uma maneira tão incrível. Porque esse rei aqui, ele era o rei de Israel, de uma nação. Um homem que não tem referência de buscar a Deus. E agora de repente Deus se disponibiliza para aquele homem de uma maneira ímpar, de uma maneira que a gente fica boquiaberta quando nós analisamos esse contexto aqui. Deus se disponibiliza àquele homem está em pranto, dizendo, meu pai, casa de Israel e seus cavaleiros, ou seja, o homem de Deus, a referência, aquele que eu podia alcançar alguma coisa, está nessa condição, e agora o que será de mim, o que será do meu povo, o que será da nação? Os sírios virão e nos destruirão. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus. O ato desse rei foi tão agradável aos olhos do Senhor, que o Senhor, por ter buscado o Senhor, ter saído do seu palácio, ter ido até a casa do profeta Eliseu, porque Deus conhecia a expectativa no coração daquele homem. Quando aquele homem saiu da casa dele e foi até a casa do profeta, do homem de Deus, Deus já sabia a expectativa do coração daquele homem. Assim mesmo é hoje, porque Deus não mudou. Ele conhece a expectativa dos nossos corações, do coração de cada um de vocês. Ele sabe qual é a maneira que nós nos colocamos diante de Deus para cultuarmos ao Senhor e qual é a expectativa nos nossos corações para com Deus. Deus sabe qual é as nossas expectativas. Entenda uma coisa, aquele homem jamais imaginava que Deus estaria avaliando-o desta maneira, mas tão somente o texto revela como Deus se disponibiliza a ele
só por conta dele ter ido buscar ao Senhor. Glória a Deus. Então nós aprendemos no texto que se você se disponibilizar para buscar ao Senhor, o tema da mensagem é Deus é o refúgio certo. O que aquele homem faz? Ele sabe qual era o refúgio, ele estava sendo afligido, estava vivendo dias de grande aflição. E qual é o refúgio aqui? Aquele rei, como os demais, ele deveria ir para os altos, para o altar, para o templo de Baal, que em Samaria existia um templo consagrado a Baal. Em Samaria existia um templo que tão somente era consagrado a Baal. Mas o que é que aquele rei faz? Ele vai até a casa do profeta Eliseu. Ele não vai até o templo de Baal. Ele vai, talvez ele foi por muitas vezes, né? Porque as pessoas, antes de buscar a Deus, elas buscam meios, buscam possibilidades, buscam subterfúgios, até cansar. Mas a Bíblia diz que de repente este homem vai ao encontro do refúgio certo, porque o Senhor é o refúgio certo. Glória a Deus. Não adianta você buscar refúgio em outro lugar, porque Deus é o único refúgio certo que você pode buscar, e você vai encontrar nele, aleluia, a solução que você precisa, a solução que eu preciso. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor não estará, quando Ele quer abençoar alguém, Ele não estará olhando por onde você andou. Ele vai pegar a sua vida, Ele vai lapidar você, Ele vai transformar você, e Ele vai realizar os propósitos deles na sua vida, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Entenda uma coisa, que aquele rei, ele é surpreendido por Deus. Observe o que diz os versículos 15 ao versículo 17, a narrativa diz assim: então Eliseu disse ao rei, olha isso, então Eliseu disse ao rei, isso aqui é muito importante, então Eliseu disse ao rei, pega um arco e algumas flechas. Jeoás pegou o arco e as flechas. Eliseu disse ao rei de Israel, empunha o arco. O rei fez assim. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse, abra a janela que dá para o leste. E o rei abriu. Eliseu continuou, atire. E o rei atirou. Então Eliseu disse, flecha da vitória do Senhor, glória. Flecha da vitória contra os sírios. Você vencerá os sírios em Afeca até acabar com ele. É interessante como Deus conhece o nosso coração. Olha, presta atenção, aquele homem não disse para Eliseu absolutamente nada. Ele apenas chorou, ele apenas clamou, ele apenas lamentou. E Deus, tão somente, acontece uma cena incrível que eu quero conjecturar para você entender. Aquele homem que estava acamado ali, idoso, acamado, Eliseu já não levantava mais da cama. De repente acontece um milagre, aleluia. O texto diz que Eliseu levanta da cama, pega na mão do rei, segura no arco. Olha, presta atenção nisso aqui, o rei estava de pé, em frente à cama. Eliseu levanta aquele homem que estava acamado. Olha que mistério que acontece aqui. Eliseu levanta, pega na mão do rei, e nas duas mãos, ele segura numa mão, segura no arco sobre as mãos do rei, diz para ele assim, vai lá e abre a janela. Eliseu fica segurando o arco, vai lá e abre a janela. O homem vai lá e abre a janela e volta. Eliseu segura na mão dele e fala assim, lança a flecha. Quem tinha que lançar era ele. Ei, você não entendeu, é você que tem que lançar. Deus estará com você, mas é você que tem que tomar atitude. É interessante aqui, quando Eliseu se levanta, é Deus se levantando, dizendo para ele assim, olha, eu estou contigo, eu sei o que tu veio fazer aqui, aleluia. Ainda que aquele homem não falou absolutamente nada, mas Deus conhece todas as coisas, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe as suas imaginações no seu coração, e acontece algo milagroso, algo profético, algo tremendo. Deus se disponibilizando àquele homem. Deus estava dizendo para ele assim, olha, de Eliseu tu não vai conseguir
pedir nada, mas eu estou à tua disposição. Deus estava dizendo para ele, olha, o profeta está acamado, ele vai morrer, ele está à beira da morte. Certo é que quando aquele homem vai embora, dali alguns minutos, algumas horas, Eliseu morre, parte para a eternidade. Mas Deus estava dizendo para aquele homem, olha, eu estou me disponibilizando e tu vai ferir os sírios até acabar com eles, exterminar com ele, oh glória. Imagine aquele homem, irmãos. O que ele veio buscar, Deus estava dando para ele. Como Deus nos surpreende. E às vezes, numa atitude tão simples, se aquele homem ficasse lá no palácio, se aquele homem ficasse de lá, quando Deus às vezes comete algumas coisas que a gente não entende, Deus faz aquele homem sair do palácio, da casa dele, do conforto dele, e caminhar ou cavalgar até chegar à casa do profeta. Chega lá, ele olha as possibilidades, não tinha possibilidade alguma, e Deus de repente levanta o profeta daquela cama e está profeticamente falando para aquele homem assim, olha, você veio me buscar, eu estou à disposição para te dar vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Lança a flecha, porque essa flecha é a flecha do livramento do Senhor, é a flecha da vitória. Deus vai dar vitória para você se você tomar uma atitude de fé e por esta palavra você agir em nome do Senhor Jesus. Tome uma atitude de fé, respire fundo, acredite no Senhor. Ele está abrindo uma porta. O profeta estava dizendo para eles assim, olha, imagine aquela cena, o homem se coloca de pé, meus amados, e é muito mais interessante ainda que a Bíblia diz que Eliseu diz para ele assim, olha, pega a flecha e fere a terra. Eu entendo que Eliseu sai caminhando de dentro do quarto e vai lá fora, no terreiro, e diz para ele assim, Eliseu fica olhando. A Bíblia diz que aquele homem fere o chão com a flecha 3 vezes. A Bíblia diz que Eliseu fica indignado. Se ele fica indignado, ele estava ali, ele estava em pé, ele estava presente, ele estava vendo aquilo acontecer, oh glória. Mas Eliseu estava há alguns minutos deitado numa cama, enfermo, tão enfermo que ele não ia mais sair daquela cama, ele ia morrer. Mas aquele momento era glorioso. Ei, Deus está preparando um momento glorioso para você. Você vai vivenciar um momento glorioso da parte de Deus. Continue acreditando. Era a última hora, era a última profecia, era o último ato profético e milagroso que Deus iria fazer através da vida daquele homem. Aleluia. Ali naquele momento, Eliseu encerra o seu ministério de uma maneira profética, de uma maneira incrível, de uma maneira poderosa, e Deus estava colocando nas mãos do rei de Israel, aleluia, uma vitória poderosa contra o rei da Síria. Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele foi tão intensamente impactante o que aconteceu em meio ao pranto do rei, em meio ao desespero do rei, que de repente o profeta se levanta e Deus então age de uma maneira poderosa. Entenda uma coisa, ali termina o ministério do profeta Eliseu, mas de uma maneira grande, eu acredito que nem Eliseu imaginava. Imagine, pense como Eliseu pensava. Eliseu estava lá numa cama, ele não podia sair, ele não podia fazer mais absolutamente nada, mas Deus, irmãos, Deus é tremendo. Ele prepara algo poderoso para você, porque você é fiel, porque você é instrumento de Deus, porque você é um canal de bênção para abençoar as pessoas. Então Deus traz o homem até Eliseu, para dizer para Eliseu, quem sabe Eliseu estava pensando, olha Deus, eu estou aqui enfermo, não dá para fazer mais nada, eu estou aqui no desespero. Quem sabe Eliseu estava ali desanimado, e Deus então mostra para Eliseu que ele ainda era um canal de bênção, que ele ainda era um canal, um instrumento nas mãos de Deus, e o Senhor iria usá-lo de uma maneira especial, de uma maneira poderosa. Oh glórias ao nome bendito do Senhor Jesus, que vive para todo sempre. E é interessante que o rei alcança muito mais de Deus do que ele esperava. É interessante que o rei ainda alcança muito mais. Olha o que diz o versículo, para me encerrar. Versículo 18 e versículo 19. Disse mais Eliseu, pegue as flechas
e ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: atire contra o chão. O rei fez isso 3 vezes e parou. Olha, observe isso. Então o homem de Deus ficou indignado com ele e disse: você deveria ter atirado 5 ou 6 vezes, e assim venceria os sírios até acabar com eles, mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Eu entendo aqui, presta bem atenção, tudo ali era muito impactante, tudo ali era muito profundo. O homem estava doente, o profeta estava doente, o cenário era de angústia, o rei fica espantado ao ver o homem levantar, pegar na mão dele, de profetizar sobre a vida dele. O homem fica espantado de maneira que ele perde o equilíbrio emocional, e ao invés de ele fazer tudo conforme Deus pediu através do profeta, ele faz metade do que Deus pediu. Às vezes nós agimos assim por conta das nossas limitações, não cremos totalmente, não fazemos totalmente, ficamos um pouco atemorizados, extasiados, ficamos um tanto espantados emocionalmente. O ser humano é assim, mas Deus conhece todas as coisas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Certo é que aquele homem sai dali com a vitória sobre a Síria. Entenda, a Síria estava cercando a cidade, criando um grande pavor, e já havia acontecido muitas perdas. Aleluia, mas agora Deus coloca um fim na vitória da Síria, porque aquele homem foi até em busca dele, porque aquele homem buscou a Deus, porque aquele homem teve Deus como seu refúgio certo. Glórias ao nome do Senhor Jesus. A narrativa do texto encerra o ministério de Eliseu e determina a vitória por 3 vezes sobre a Síria. Se nós analisarmos o contexto, certo é que Israel venceu a Síria conforme Eliseu havia profetizado por 3 vezes. Isso porque o rei Jeoás buscou a Deus como que se Deus fosse o refúgio certo. Entenda uma coisa, existia em Israel um templo consagrado a Baal, existia em Israel uma cultura pagã, um misticismo total aí nesse cenário. E ainda mais quando Eliseu estava no fim da vida dele, Elias já não existia mais, as referências do poder de Deus já estavam desaparecendo por conta do pecado de Israel. Mas agora nós encontramos um homem que busca Deus como sendo o único refúgio certo, e Deus está de braços abertos, dizendo para ele: eu estou disposto a te dar vitória. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu quero que você olhe para você mesmo, e com esta palavra, a partir dessa palavra, você tome uma direção correta, porque o Senhor é o único refúgio que pode te dar vitória. Entenda uma coisa, eu quero profetizar com essa palavra profética, despertá-lo para que você busque a Deus. Ainda que diante dos seus olhos esteja uma circunstância tal que não agrade, que não traga nenhuma esperança, como aquele rei estava vendo um profeta idoso e doente. Ainda que diante dos seus olhos tudo esteja acabado e não tenha possibilidades alguma, eu quero, em nome do Senhor Jesus, despertá-lo com essa palavra para dizer para você: o Senhor é o único refúgio, o Senhor é o refúgio certo, e você pode confiar nele, porque ele dará vitória ao seu povo, ele dará vitória ao povo que busca ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa te despertar com esta palavra e você seja edificado. Deposite a sua esperança em Deus. Aleluia. O profeta, o canal de bênção, o instrumento de Deus, pode de repente estar ofuscado diante dos seus olhos, mas Deus continua sendo Deus. Quantos creem assim? Glória a Deus, aleluia. Deus continua sendo o Senhor de toda a terra, Senhor de todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Esta palavra possa trazer sobre a tua vida edificação para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Fique com esta palavra de Deus ao seu coração e receba algo especial do Senhor